Se o seu inglês acordou tossindo, espirrando, com dor de cabeça, deixe comigo, eu sou o Dr. Mauli, especialista em inglês, e aqui nesse consultório a coisa é mais embaixo. Ô Paulinho, entenda uma coisa, sagu sem vinho é a mesma coisa que gin tônica sem gin. Tô fora. Quer uma boa ideia? Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe o vídeo com seus amigos, seus parentes, até com aquela sua prima que outro dia lá naquela lanchonete pediu um cheeseburger sem queijo. Você não estava sabendo, mas hoje é a aula 5 da saga Verbos Auxiliares Modais na prática. Se você não conhece os verbos auxiliares modais ou não conhece muito bem, tem que conhecer. Sem eles você não fala inglês. Você não assistiu as outras aulas? Não está acompanhando? O Paulinho vai deixar os links na descrição do vídeo. Vá assistir. Você tem que conhecer os verbos auxiliares modais. O que a gente vai ver na aula 5? A gente vai ver must e should. É uma convenção dizer que must é deve e que should é deveria. Eles têm outras traduções, tá? A gente vai começar naturalmente com must, deve. Como eu disse, must pode ser traduzido de várias maneiras. Vai depender do contexto da frase, de quem é o sujeito. Pode ser traduzido como devo, deva, devam, devem, devemos, depende do sujeito. O exemplo é o seguinte: você deve conversar com ele hoje. Frase afirmativa. Então a gente começa naturalmente com o sujeito. Você, you, deve, must. Super simples. Não tem nenhuma filosofia por trás disso. Você deve, you must conversar. Aqui nessa frase não está conjugado, está no infinitivo. O que é o infinitivo? Verbo não conjugado. Como é que fica o verbo conversar conjugado? Conversei, conversarei, conversamos. Conversar não está conjugado. Então teria que ser to talk. To, preposição to, to. Mas os modais, você que está acompanhando as aulas sabe disso, não aceitam essa preposição. Eu não sei o que aconteceu no passado, mas os verbos auxiliares modais não vão com a cara do to. Então você não vai dizer you must to talk. Você só vai dizer you must talk to him, com ele, hoje, today. Para perguntar com os verbos auxiliares modais, a gente coloca o must, no caso, antes do sujeito. Must you talk to him today? Para negar, a gente pode dizer must not, só que é usado mais para dar ênfase, ou a gente faz a contração, juntando must mais not aqui embaixo, a gente deleta a vogal O, joga lá fora e coloca um apóstrofo no lugar, olha lá. E a pronúncia é esquisita, é mustn't, esse T desaparece. Você não deve falar com ele hoje, you mustn't talk to him today. Vamos perguntar? Então, mustn't tem que vir antes do sujeito. Mustn't you talk to him today? É só isso. Super simples. Must traz a ideia de dever, obrigação. Não é dever dinheiro para alguém, dever favor. É dever fazer algo. Dever, obrigação. Obrigação forte. Veja o exemplo. Eles devem estar aqui às 8 em ponto. Ou seja, é essencial que eles não se atrasem. É dever, é obrigação. Então, eles devem estar, they must be, aqui, here, às 8, at 8, 8 em ponto, 8 o'clock, sharp. Sharp aqui significa em ponto. Então, eles devem estar aqui às 8 em ponto, ou vai dar confusão, ou eles vão ser demitidos, certo? Então, é uma obrigação, they must be here at 8 o'clock, sharp. Must também traz a ideia de conclusão no presente. Veja, eles devem saber o que aconteceu. A pessoa que diz isso acredita que eles tenham as informações sobre, seja lá o que foi que aconteceu. Então, é conclusão? Enfim, isso na sua cabeça. É conclusão? É must. They must know what happened. Eles devem saber, they must know o que aconteceu, what happened. Outro exemplo. Eles devem estar em Chicago hoje. A pessoa acredita que eles estejam em Chicago porque eles sempre vão lá. Vão lá com frequência. Então, they must be in Chicago today. Então, must, conclusão no presente, mas também conclusão no passado. E aí, para fazer a conclusão no passado, para a gente jogar essa ideia para o passado, a gente, depois de must, vai acrescentar o verbo have, ter. Veja, eles devem ter, must have, devem ter, e aí vem o verbo em questão aqui no particípio passado. É o verbo viajar,
viajado. Então eles devem ter viajado. They must have traveled. É assim que você faz conclusões no passado. Must mais have, e aí o particípio passado de seja lá qual verbo for. Veja que curioso. Ela deve ter sido uma boa médica. Ou porque já se aposentou, ou já morreu, todo mundo fala bem dela, ela deve ter sido uma boa médica. Senão estavam falando mal dela até hoje, é ou não é? Então, ela deve ter, she must have, sido, é participio passado do verbo to be. Sido, estado, been. She must have been a good doctor. Pé da letra, né? She must, ela deve ter sido, have been a good doctor. Mas tem uma tradução alternativa. Ao invés de dizer deve ter sido, eu posso dizer devia ser. Então eu posso juntar deve ter sido e transformar em devia ser. Então há algumas traduções alternativas aqui. É só a gente saber como funciona, que a gente não vai errar nunca. Agora a gente vai ver algumas frases para a gente reforçar o que a gente acabou de aprender. Ela deve estar fazendo isso agora. Ela deve estar, she must be, fazendo, doing, isso agora, that now. Super simples, tranquilo. E para interrogar, é só inverter must com she. Must she be doing that now? Ela deve estar fazendo isso agora? Simplesmente isso. E para negar, como é que a gente nega? A gente pode dizer must not, mais ênfase, ou fazer a contração. De must com not fica mustn't. She mustn't be doing that now. Ela não deve estar fazendo isso agora. E se eu quiser transformar isso aqui em pergunta, é só inverter. Mustn't she be doing that now? Ela não deve estar fazendo isso agora? Legal? Olha um exemplo aqui de uma frase que leva a gente para uma conclusão no passado. Eles devem ter falado com ela ontem. Eles devem, they must, ter, have falado ou conversado, você traduz como você quiser, talked. Talk é um verbo regular, então participo passado com ed. É pé da letra. Eles devem ter falado ou conversado com ela ontem. E é muito comum a contração entre must e have. Super comum no dia a dia, você tem que assimilar isso. É só deletar HA e colocar um apóstrofo no lugar. They must have, essa é a pronúncia, must have talked to her yesterday. Eu não sei se você diz isso ou já ouviu alguém dizer isso, que algo é um must, ou seja, algo é essencial, você deve saber, ter, seja lá o que for. Good communication is a must. Boa comunicação é essencial. Você traduz como você achar que fica legal em português, mas é algo essencial, algo que você deve ter, deve saber. Seguindo essa ideia, tem algumas expressões curiosas, veja. This restaurant is a must try. Try é tentar, até julgar no tribunal e também experimentar, ou seja, você deve experimentar, você deve ir a esse restaurante. This restaurant is a must try. Esse restaurante é parada obrigatória. De novo, se você achar outra solução em português que passe a mesma ideia, tá tudo certo. Parada obrigatória é uma boa solução. That exhibition is a must visit, ou seja, você deve ir lá no museu, deve fazer uma visita a esse museu para ver essa exposição. Aquela exposição é visita obrigatória. This movie is a must see, ou seja, você deve assistir esse filme. Esse filme é imperdível. This book is a must read. Você deve ler, essa é a ideia. Este livro é leitura essencial. Legal? Então, a tradução, de novo, depende da pessoa. Se você achar uma outra solução para essas que eu coloquei aqui, não mudando o sentido, tá tudo certo. Para a gente fechar, é muito comum para o brasileiro colocar som de I em palavras que não terminam com Y. Must é uma delas. É comum ouvir as pessoas dizendo I must, ao invés de I must. Quando você diz must, parece que você está dizendo isso aqui, must. Você está acrescentando um Y à palavra. E must existe, mofado, com cheiro de mofo. Né? Tá certo que no contexto a pessoa vai entender. I must go there. Eu devo ir lá. Mas é esquisito. Né? Se você conseguir eliminar esse I de palavras que não tem Y, por exemplo, must, melhor para você. É ou não é? Gostou? Gostou, Paulinho? Eu também gostei. E vou reforçar, se você não conhece os verbos auxiliares modais, vá assistir as outras aulas. O Paulinho já deixou aí
os links na descrição do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like, que a gente se vê na próxima consulta.